Amém. Amém. Obrigada, Rosana. Obrigada por estar aqui comigo nessa manhã. É com muito prazer que a gente recebe o Rogério Souto, esse homem maravilhoso que o Senhor tem levantado para conduzir a minha casa e conduzir um povo que ele tem direcionado. Pegue papel e caneta, se você está aí ainda, e já acordou, já levantou, então pegue papel e caneta e venha para cá transbordar junto conosco. Vem para cá, a gente troca de lugar. Daqui a pouco eu estou aqui, hein? Deixa eu ver se... Bom dia, sala do transbordo, graças e paz a todos, amém. Glória a Deus por mais essa quarta-feira, por mais essa manhã. Hoje eu vim aqui trazer uma mensagem. O título é assim, ó, é possível nascer de novo? Eu não sou o pastor Tony não, mas se eu fosse, eu ia perguntar para cada um de vocês aí, é possível nascer de novo? Mas isso tudo aconteceu há muito tempo atrás, onde eu extraí essa reflexão assistindo aquele programa do Lata Velha. Quem aqui já assistiu o programa do Lata Velha? E um belo dia eu estava sem pretensão nenhuma de extrair nada dali, mas assistindo o programa, aquilo ali foi falando tão profundamente comigo que eu falei assim, meu Deus, muitas das vezes é assim mesmo, né? Mas vamos lá para a palavra, porque um dia alguém foi perguntar ao Senhor, teve, né, com o Senhor e foi entendendo exatamente o título aqui dessa mensagem. E esse homem é Nicodemos. Nicodemos tem um dia que ele vai se encontrar com o Senhor à noite, e aí, incomodado, né, com aquilo tudo que ele já tinha ouvido do Senhor, é um homem conhecedor das Escrituras, isso que é o mais interessante de tudo, que o Senhor não estava falando para alguém que não conhecia a palavra, mas alguém que era até um dos principais. E o Senhor teve com ele, e a partir do versículo 2, lá de João, capítulo 3, João, capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim, ó, ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Eu falei assim, ih, rapaz, esse programa começou então lá atrás, nesse encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. E aí, lendo a palavra, eu fui fazendo uma reflexão lá do programa e eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eles têm ligações, né? Porque vocês lembram aqui como é que começa o programa? O programa, ele, para ser exibido lá, é sinal que alguém teve que escrever uma cartinha e, na verdade, são tantas e tantas pessoas que escreveram cartas e o rapaz lá do programa, no caso o apresentador, ele precisa escolher uma carta. E aí ele escolhe a carta, ele lê a carta. A carta não pode ser escrita de qualquer maneira, ela tem que ter uma história que traga impacto, que chame a atenção. Depois de escolhida, aí, né, tem aquela equipe do programa que vai até a casa de quem escreveu a cartinha e vai lá, vai conhecer a história. E existem situações lá que o carro ele sai de lá funcionando normalmente, ainda que esteja muito avariado, mas ele vai estar funcionando. E existem casos em que o carro já não tem mais condições nenhuma de andar e aí ele só vai no reboque. Até quando eu estava vendo isso, eu fiquei pensando assim, nossa, por isso que muitas das vezes a gente até declara assim, né? Aquele que não vem pela dor, ele vem também pelo amor. São duas situações. Ou você vai pelo amor, por gratidão, por aquilo que o Senhor fez, ou quem sabe até muito debilitado. Eu conheci um homem lá em Monsuaba, pastor Anailson. Esse homem tem uma história de vida muito linda. Quer dizer, a história de vida dele é muito linda depois do encontro com o Senhor Jesus. Era um homem que também bebia demais. Ontem, quando meu irmão Luiz estava falando sobre a história de vida dele, fez me lembrar muito do seu Anailson. Porém, meu irmão ainda tinha algo que o seu Anailson não tinha. O pastor Anailson, hoje, né?
ele rejeitava qualquer situação da palavra de Deus. Se fosse qualquer crente chegar próximo dele, ele falava que ele até batia. Mas esse homem ele teve uma cirrose tão forte, a ponto do médico chamar a família e dizer assim, olha, ele não vai passar dessa semana. E aí, quando ele já estava muito debilitado, que já não tinha mais força, ele que já estava indo mesmo, um grupo de irmãos que conhecia a família dele foi até lá no hospital, lá no leito, e ele já, sem poder falar mais nada e reagir, que já seria possível chegar perto deles, eles se juntaram próximo a ele, oraram, puseram as mãos sobre ele e foram embora. Esse pastor Nelson falou que de madrugada entrou um homem, um médico, lá naquele quarto. E assim que esse homem entrou lá, ele achou estranho, caso, mesmo que ainda não pudesse falar, mas ele ainda tinha noção do tempo, né? Ele falou, mas essa hora aqui não é hora de médico vir visitar. E aquele homem que chegou até perto dele lá no leito começou a conversar com ele. E aí ele foi falando, conversando com aquele médico, o médico foi perguntando do passado dele, ele foi falando de tudo que tinha acontecido lá atrás. Aquele homem que tinha entrado lá naquele quarto era o próprio Senhor Jesus. O seu Anailson, ele teve um encontro com o Senhor. No dia seguinte, quando o dia amanheceu, que ele já estava curado, ele quis se levantar e foi aquele espanto todo. Os enfermeiros não falavam para ele que não podia, porque aquilo ali não tinha lógica, ele já ia morrer, como é que agora ele já quer se levantar e ir embora? Mas foi isso que aconteceu na vida dele. O Senhor deu a ele o dom de cura. O pastor Anailson, ele recebeu o dom da cura, teve esse encontro com o Senhor e foi assim algo maravilhoso. Mas o seu Anailson, ele foi pela dor. O Senhor teve misericórdia dele e mesmo assim o alcançou, e louvado seja o nome do Senhor, esse homem, ele que prega a palavra, e é bênção na vida de tantas pessoas lá em Angra. Mas a gente vai olhando para o programa e vai se identificando com algumas coisas, e tem situações, até do próprio programa em si, que muitas das vezes não é nem o dono do carro que escreve a cartinha. Vocês já perceberam que às vezes é um conhecido que conhece também a história e aí escreve a cartinha às vezes é sorteada lá, quer dizer, sorteada não, é escolhida. Eu quero dizer que você também, queridos, pode fazer parte da vida de alguém. A cartinha são as suas orações. Não desista de orar por aquela pessoa que você ama, que você conhece, que sabe da história de vida dela. A sua oração é algo muito precioso, então não desista. Se o fulano ou fulana ainda não se converteu, queridos, enquanto há respiração, há esperança. Isso que é o lindo de tudo. Nós temos a tia Cirlei, que eu não sei se está aí pela sala, mas a avó do Felipe, que é o esposo dela, se batizou com 101 anos. Foi a coisa mais linda. Então, queridos, se você fica pensando assim, pô, mas fulano já está com 60, 70, 80, queridos, ela se batizou com 101 anos, ela nasceu de novo, muito já velhinha mesmo, mas o Senhor fez a obra naquela família. Amém? Eu estava imaginando e entendendo o seguinte, Mateus 18 diz assim, tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, queridos, a tua oração, quando você liga com um propósito aqui, para que alguém seja alcançado, ela já está sendo ligado. Mas se você desistir, vai ser desligado no céu. Então, continue. Seja quem for, ele pode ser alcançado, mas você tem um papel muito importante nisso. Eu tive a alegria do Senhor ter escolhido a minha cartinha. A minha mãe, ela foi alcançada pelo Senhor Jesus. Eu tive um momento de orar muito, mas muito por ela mesma. Um dia, interessante, né? Um dia eu estava orando tanto por ela lá num culto e quando eu ainda estava de olhos fechados, eu tive uma visão que eu nunca tinha tido aquilo. Eu tinha visto a minha mãe lá na frente da igreja, lá, como se ela tivesse levantado os braços e tivesse ido até lá na frente. E aquilo era tão real que eu já estava pensando que estava acontecendo mesmo. Quando eu abri os olhos, eu vi que eu ainda estava no culto e que minha mãe ainda estava em casa. Eu fiquei imaginando assim, nossa, que coisa esquisita. Isso só pode ser algo na minha cabeça. Mas o Senhor, queridos, ele escolheu a minha cartinha, minha mãe foi sorteada,
ela teve um encontro com o Senhor, ela nasceu de novo. Eu tive o privilégio de estar presente ali no batismo dela. E eu quero dizer para cada um de vocês, queridos, que vocês também, se crerem, verão a glória de Deus. Não desista de orar por o teu ente querido, por aquela pessoa que você tanto ama. Não deixa. Às vezes as circunstâncias, né, vão te apontando para que você venha desistir. É a rebeldia daquela pessoa, é o xingamento, são as atitudes, são tudo aquilo que você reprova, queridos, mas é justamente para tentar impedir de você continuar orando. Seja o intercessor, que o Senhor vai escolher a sua cartinha. Tem coisas, às vezes, que marcam tanto que, às vezes, até faz com que você desista disso. Um tempo atrás, e eu comecei a entender melhor sobre isso, um tempo atrás eu tinha ido numa autopeças, e em frente à autopeças, é uma autopeças que fica com muitos carros, mas naquele dia só tinha um carro só, um carro preto. Eu estava de cabeça baixa, olhando para minha carteira, vendo a lista do material que eu precisava comprar lá, e mesmo andando, olhando para baixo, você vê que o nosso campo de visão ele faz isso aqui, né? Eu vi aquele vulto preto, quando eu olhei para aquele carro lindo, mas muito lindo mesmo, eu não sabia que o Senhor queria ter uma experiência comigo ali. Eu, sendo mecânico, quando vi o carro, eu não consegui identificar que marca e qual era o nome daquele carro. Mas eu achei assim tão lindo e comecei a olhar pelo lado do carona dele. O carro era espelhado, a pintura, coisa mais linda. As rodas lindas, o capu e o teto, e eu fiquei tão admirado olhando pelo lado do carona. Quando eu fui dar a volta pelo carro, eu cheguei do lado do motorista, e quando eu olhei para o lado do motorista, eu já me desanimei. Alguém com uma raiva, ou por vingança, por inveja, eu não sei que tipo de sentimento tinha, mas alguém pegou um canivete, alguma coisa bem pontuda e bem afiada, e começou a arranhar da frente do carro, lá do paralama dianteiro até lá traseira, mas foi um arranhão tão profundo que foi tirando a tinta e foi fazendo aquele zigue-zague. E eu fiquei assim tão impactado com aquilo que eu não olhei mais para a beleza do carro, eu só fiquei olhando para o arranhão. E fiquei tão decepcionado com aquilo, falei assim, puxa vida, e agora? Carro tão novo, mas com esse arranhão assim tão profundo. Puxa, e fui embora, desisti de ficar admirando o carro, entrei na autopeças, comprei o que eu tinha que comprar. Quando eu estou chegando lá no meu carro, o Senhor falou no meu coração. E às vezes, quando o Senhor fala no seu coração, às vezes você fica até pensando que é loucura, né? Mas naquele dia o Senhor falou comigo assim, assim somos nós. E eu não estava entendendo assim, como assim somos nós? O assim somos nós é isso. Você tem as suas virtudes, as pessoas às vezes te conhecem e ficam admirando, ó, as suas virtudes, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode ajudar. Mas se elas conhecerem o arranhão da sua vida, aquilo que você fez lá atrás, querido, não se decepcione quando as pessoas ficarem prestando atenção mais no seu defeito, porque isso, infelizmente, está dentro de nós. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, é verdade mesmo, né? Se entra alguém hoje dentro da família do transbordo, ou na tua própria igreja, e a pessoa ela é muito ajudadora, tem as virtudes, intercede, tantas outras coisas, mas se você, por acaso, tiver conhecimento daquilo que ela fez, se era uma prostituta, se era um estrupador, se era alguém que fez algo assim muito forte, que impactou, você dificilmente vai conseguir olhar para as virtudes, você fica olhando para o arranhão. Mas isso é uma coisa que tem que sair de nós, queridos. Eu acho interessante no programa do Lata Velha, porque o carro, para ser reformado, ele precisa passar por um tratamento profundo. E qual é o tratamento profundo? Vocês já perceberam que o carro ele não é reformado, montado, ele é todo desmontado por dentro, principalmente arranca-se bancos e tapetes e carpete, porque a estrutura do carro ela fica toda sendo bem visível. E se não fizer o tratamento na estrutura, se não tirar o podre que está na estrutura, de nada vai adiantar reformar ele todo por fora. Então, eu quero te dizer que é isso, queridos. O Senhor precisa fazer o tratamento na estrutura do nosso caráter. Tudo aquilo que tem de acusação, de murmuração, de coisas que precisam ser tiradas, nós temos que ser desmontados. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Não tem nada que fique em oculto. Mas se nessa manhã o Senhor dissesse, da mesma forma que ele falou para aquele homem lá no tanque de Betesda, o que queres que eu te faça? Queridos, revela para o Senhor onde está a sua podridão,
aonde está aquilo que tem te corrompido, se são as suas fraquezas da tua estrutura de caráter, é o Senhor que vai estar restaurando, vai estar colocando ali peças novas, perfeitas, mas peça ao Senhor e peça crendo. Porque tem pessoas que depois que você tiver sido reformado, queridos, e perfeito, vão admirar você e vão te perguntar o que aconteceu com você. Você vai lembrar do programa do Lata Velho. Queridos, eu fui reformado, fui restaurado. Eu tinha passado uma vez lá no centro de Santa Cruz e tinha visto um carro que tinha sido reformado lá no Lata Velha. E eu fiquei tão impressionado com aquele carro, que era um carro muito antigo, mas a pintura era aquele espetáculo. E onde o carro parava, o pessoal tinha o prazer de tirar foto perto, porque chamava muita atenção. E eu fiquei imaginando aquele homem, aquele endemoniado de Gadara. Era alguém que era super rejeitado, né? Porque ninguém nem conseguia se aproximar dele, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor o restaurou e o libertou, todos da cidade ficaram impressionados com aquele homem, puderam chegar perto e ficaram assim encantados com aquilo que o poder do Senhor faz. Queridos, às vezes a gente vai ver também aquelas pessoas pelas sarjetas aí da vida, mas quando elas são alcançadas, ela também causa esse tipo de alegria e espanto. Então, que nessa manhã essa coisa horrorosa chamada julgamento venha sair de nós, queridos, que nós possamos ter a buzina transformada. Aí você fala assim, Rogério, como assim a buzina transformada? Você vê que lá no programa do Lata Velha, eles são trocados, todos os itens em si são trocados. Às vezes, até a própria buzina, aquela buzina sai com um som horrível, ela pode ser trocada por uma buzina com som bacana, né? Aquele espetáculo de buzina que dá até alegria quando você aperta a buzina. Efésios 4:29 diz assim, não saia da vossa boca algo que cause destruição. Pelo contrário, algo que venha para trazer edificação para todos à sua volta. Então, querido, se você tem o hábito de reclamar, peça ao Senhor, Senhor, troca essa buzina daqui, Senhor. Muda isso em mim. E aí você vai entender que é o Senhor que está te ajudando, está te amparando, mudando a história da sua vida, querido, mas tudo isso precisa de um tratamento íntimo, é você e o Senhor. É somente você e o Senhor. Tudo bem que tem pessoas até que te conhecem, pode até te ajudar, até te aconselhar, olha, melhor você pedir para o Senhor mudar isso em você. Analise, não julgue ainda, porque é muito bom quando alguém pode estar nos orientando a termos aspectos mudados. Eu fico pensando o tempo inteiro, né? Nós realmente, pela questão do tempo de vida, nós vamos nos desgastando exteriormente, né? Você vê, daqui a pouco aqui a tinta vai mudar, vai ficar branquinha, vai ter alguns problemas no farol, quem sabe até aqui na própria vida, são situações que o próprio tempo vai fazer. A palavra de Deus vai dizendo assim, ainda que o homem exterior se corrompa, né, se desgaste, vai envelhecendo, o mais importante de tudo, quando nós temos comunhão na palavra, o homem interior se renova dia após dia. Queridos, tenha sempre a prioridade de poder estudar a palavra, de ter comunhão com a palavra. Eu louvo a Deus por essa sala aqui, eu já imagino ela mesmo uma grande sala do Lata Velha. Porque eu creio e oro e entendo que muitas outras pessoas vão chegar até aqui exatamente assim, desgastadas pela vida, sofridas demais, mas que nesse lugar aqui, o autor da vida, aquele que deu sangue por nós, lá naquela cruz é capaz de restaurar vidas, de transformar famílias, de restaurar casamentos, de operar milagres, porque ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Eu fico muito maravilhado com as coisas que o Senhor já fez na minha vida e também já tem feito na vida de pessoas à minha volta. Quando a gente fala, né, da cartinha de continuar orando e crendo, eu fico pensando no seguinte, lá em João, no capítulo 17, versículo 20, o próprio autor da vida, ele diz assim, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio deles. Ou seja, a cartinha que é escolhida, na verdade, o próprio Senhor Jesus, o que restaura, ele já escreveu por mim e por você, queridos. O nosso maior papel é crer.
Se você crer, você vai ver a glória de Deus, e isso é fato. Eu estava com o coração ontem transbordando de alegria pela vida do meu irmão Luiz. Um homem que poderia também ser chamado do Lata Velha, né? Porque hoje ele está restaurado. Meu irmão Luiz é mais um que foi alcançado e que causa espanto para aqueles à volta dele, porque pessoas conheceram o passado dele. Lá no meu bairro também tem um homem, o nome dele é Sérgio, mas o apelido dele lá no bairro é Cerveja. E eu já estava sem ver esse homem há muito, mas muito tempo mesmo. Um belo dia ele aparece lá na oficina. Quando eu vi ele chegando lá na calçada, eu fala cerveja. E ele disse: Não, não, Rogério, não sou mais o cerveja. Eu falei: Ih, o que aconteceu? Mudou o apelido. Ele: Nada disso, rapaz. O Senhor me alcançou. Agora eu sou o Sérgio. Eu falei: Sério, rapaz, me conta isso aí. Aí ele começou a falar, a esposa dele é cristã já desde muito tempo, mas ele gostava do Guaraná fortíssimo. Para você ter noção, o apelido dele ser cerveja, queridos, era justamente a característica, era o arranhão dele. Então, quando hoje ele chega e falando que o Senhor transformou, todos à volta dele ficam lembrando do arranhão daquele homem que vivia na beira das calçadas, tomando a sua cerveja, chegando muito bêbado, mas era a marca dele, mas o Senhor o alcançou, o restaurou, o transformou, e hoje esse homem ele tem algo muito importante, ele tem autoridade para chegar naquelas pessoas que bebem, que ficam também, né, pelas esquinas da vida, pelas sarjetas, pelas calçadas, que dormem pela rua. Esse homem ele tem autoridade para falar, porque quando alguém for abordar ele para falar assim: rapaz, quem é você para estar falando isso de mim? Ele tem isso preso dentro dele, essa virtude, porque é alguém que foi alcançado e hoje é um restaurador de vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o alcançou. Hoje aquele homem não é mais o cerveja, hoje eu até já chamo ele de Pastor Sérgio, porque é para esse lugar que ele está caminhando. Um homem que foi alcançado pelo Senhor e que tem feito a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Talvez você fique pensando assim: Rogério, qual é o segredo para poder ter a cartinha escolhida? Salmos, no capítulo 51, ele vai dizendo que o segredo, né, do sucesso, vamos dizer assim, é assim: ó, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado pelo Senhor. Queridos, é isso. Nós precisamos alcançar isso. Agora, só o tempo e circunstância, muitas das vezes, que fazem isso. Ou por amor ou pela dor. Mas o mais importante de tudo é que tem um restaurador pronto para sortear, para escolher, melhor dizendo, a cartinha, a sua oração, para que vidas sejam alcançadas, um milagre vai acontecer e teremos cada vez mais latas velhas aqui dando testemunho para a honra e glória do nosso poderoso Deus. Não desista de orar por o teu ente querido. Às vezes você já está nesse processo há tanto tempo, mas não desista, porque é o Senhor que vai operar no tempo dele. Eu sei que é difícil, mas tudo é possível aquele que crê. Nós já estamos encerrando, daqui a pouquinho tem que sair correndo lá para a oficina. Eu agradeço aqui a participação de todos, mas queria orar antes, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque cada um de nós aqui, Senhor, pôde refletir um pouco através da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo chamado vida, Senhor, a que nós possamos o tempo inteiro, Senhor, perseverar, Pai, em oração, Senhor, seja pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que estão à nossa volta. Pai, toma esta sala em tuas mãos, Senhor, permita, Senhor, que aqui venha a ser um lugar de tratamento, cura e restauração e transformação de vidas, Senhor. Abençoa essa sala, Senhor, seja com cada um aqui representado, Senhor, pelas suas famílias, Senhor, em nome de Jesus, e que cada um, Senhor, possa trazer na memória hoje um ente querido, um amigo, um parente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e receba, Senhor, as nossas cartinhas de oração. E permita-nos, Senhor,
testemunharmos, Senhor, daquilo que o Senhor vai estar fazendo na vida do aquele que está à nossa volta. Assim nós oramos, Senhor, desde já te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenham todos um excelente dia. Vem para cá, essa esposa linda. A gente vai sentar aqui juntinho e seremos uma só carne, mesmo numa só poltrona. Que maravilha, hein? Já escreveu a sua cartinha? Já desistiu? Já rasgou várias vezes? Não, continue. Continue escrevendo a sua cartinha, porque o Senhor está pronto para receber e realizar. É um prazer enorme estar com vocês aqui, junto com o meu amado, e eu creio que logo, logo, essa sala vai estar assim. Se você está orando para o seu ente querido, aguarde. Daqui a pouco ele vai estar entrando na sala também. Assim a gente crê e assim a gente continua crendo naquele, no autor. Pode fazer todas as coisas que já escreveu a minha e a sua carta. Viu? Amanhã é quinta de oração e eu convido você a estar aqui fazendo isso para a gente começar a escrever a nossa cartinha. Quinta de oração, juntinho, às 7h05 da manhã. Um beijo no coração de vocês. Que bom que vocês estão aqui e não nos deixa sozinhos. Viu? Quarta que vem é o nosso pastorzão Tony. Quem gostou da palavra daquele homem, hein? Olha, então, aguardo você na quarta que vem também com essa quarta estratégia com o pastor Tony aqui, que já se comprometeu em estar rodando esse círculo aqui, viu? Ontem mesmo já perguntou, sou eu ou não? Não, você é quarta que vem. Louvado seja o nome do Senhor. Beijo no coração de vocês, família, eu amo vocês e até amanhã tem um dia mais que abençoado. Beijo grande. Obrigada, Lila.